O mercado de trabalho hoje é altamente competitivo. A pressão por resultados em condições adversas e o estresse decorrente disso, dentre outras condições, muitas vezes funcionam como desestimuladoras. E as pessoas acabam desistindo de fazer tudo aquilo que precisariam para ser bem-sucedidos na profissão. Opinião Livre de hoje conversa com Teunis Marinho, autor do livro Sonhar Alto, Pensar Grande, lições de um brasileiro que enfrentou obstáculos e tornou-se presidente de uma multinacional. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Silvia. Estou honrado de estar aqui no Opinião Livre. Muito obrigada. Vamos mostrar o livro, um livro que é um best-seller. Olha que para ser um dos mais vendidos no Brasil é difícil. Sonhar Alto, Pensar Grande. Fala um pouquinho do sucesso desse livro. Olha, o livro foi lançado há 2 anos atrás e está na 6ª edição. Eu me sinto, francamente falando, como aquele calouro que vai num programa de televisão cantar e de repente ganha aquela noite como sendo o escolhido, né? Eu não tinha essa expectativa, eu sonho alto, penso grande, mas que ele seria em tão curto espaço de tempo, com tantas edições, 6 edições em 2 anos, né? Em segundo lugar, em vendas por 3 vezes na revista Veja, na Folha de São Paulo em primeiro lugar, na Publish News em primeiro lugar. Então é aquele calouro que vai cantar e ganha a noite mesmo. Estou muito, muito feliz de ter tido esse caminho, o livro. E por quê? Por causa do meu objetivo. Qual que é o teu objetivo? O meu objetivo é que eu tenho uma promessa com o meu Deus que eu não peço mais nada para Ele a não ser saúde, porque Ele já me deu demais. E a partir do momento que eu acordo desse sonho, eu falo, se isto é verdade, então chegou a hora de você devolver. Você tem que voltar para o mundo e devolver, antes de morrer, tudo que a vida te deu, né? E esse livro foi escrito com esse objetivo, inclusive está na 6ª edição, está vendendo. Todos os direitos autorais que eu recebo com esse livro, eu faço doações para instituições de caridade. Eu não quero um tostão deste livro. Isto não é uma fonte de renda para mim. Quer dizer, aqui, olha só o objetivo das coisas, gente. Às vezes, eu vou escrever um livro para ganhar dinheiro, eu vou escrever um livro para fazer sucesso, eu vou escrever um livro para ser conhecido mundialmente. Não. Isso aqui você está retornando, né, para todos, compartilhando com várias pessoas o seu conhecimento e a sua vivência. E é isso que faz com que ele faça tanto sucesso. Tem uma alma aqui dentro, né? Tem que ter uma alma. Tem alma aqui dentro. Tem um sonho a ser realizado. Bom, a partir da sua história de conquistas, o Teunis mostra que persistência é um dos segredos nesse caminho e que ninguém chega ao topo por sorte. É preciso muito suor, muita determinação para chegar lá, certo? É isso que é o principal? Isso mesmo. Olha, para vocês que estão nos assistindo, eu nasci numa cidade de 11 mil habitantes, hoje tem mais 10 do que 11, e em Minas Gerais, chama-se Alto Rio Doce, uma cidade na região da Zona da Mata, perto de Barbacena, São João del Rei, Tiradentes. E até 8 anos de idade, eu morei em 6 cidades, parecia uma família de ciganos. Meu pai era bancário e era transferido de cidade para cidade. E tive uma vivência na minha infância muito grande, porque nós somos 4 filhos e meu irmão mais velho e meu irmão caçula nasceram diabéticos. Olha. Numa época que quando você se você nascesse diabético nos Estados Unidos, você teria com muito apoio de primeiro mundo condições de viver 30 anos. Mas aqui... E aqui era a qualquer momento, né? E a minha mãe fez disso a grande luta da vida dela, de não perder essas 2 crias, né? E estudou e aprendeu e quis cuidar dos meus irmãos, me chamou para ser auxiliar, eu cuidava do mais novinho enquanto ela cuidava do mais velho. Então foi meu primeiro emprego, né? Por isso que você falou, me chamou para ser auxiliar, achei ótimo. Foi meu Já primeiro colocou emprego. Uma função logo ali, né? Aprendi Pequeno. a fazer exame de urina, de sangue, aplicar injeção num sistema de rodízio, era diário, né, dos meus irmãos. E o final dessa história, tem muitos detalhes no livro, mas o final dessa história é que meus 2 irmãos estão vivos. Fortes, um é advogado, o outro é dentista, e quem conseguiu isso foi a minha mãe. Foi a luta dela, né? Foi não a luta desistir, dela, né? não desistir. E eu aprendi muito com a minha mãe, já pequenininho, com 4, 5, 6 anos de idade, ajudando. Ela me chamou para dentro do problema, ao invés de me excluir e falar você para lá e eles para cá. Ela falou, esse problema é nosso, é da família, né?
Então, quem puder ajudar, ajuda. Olha, até um menino de 5, 6 anos de idade, como eu na época. Eu tinha que fazer exame de urina dos meus irmãos com fogo, achava o máximo, né? Com tochas de fogo de algodão para esquentar a urina, esquentar o reativo de Benedict para fazer o exame num tubo de ensaio. Ficava feliz de entregar aquele trabalho pronto para minha mãe todo dia às 6 da manhã. Enfim, era uma maior responsabilidade, me achava. Isso significa que as responsabilidades a gente colocando logo cedo, elas são muito importantes para a vida, né? Muito importante. Às vezes a gente coloca de lado, você falou uma coisa aí, não tem nada a ver aqui, só estou fazendo uma parte, às vezes a gente coloca de lado os filhos, as pessoas da família do problema, isso aí é pior. Quer dizer, muitas vezes você colocando, como ela fez, você dentro do contexto, isso já vale para você pro resto da vida. Quantas lições você não aprendeu nesse período de infância? Não é? Não é é verdade. É você encarar os seus desafios de frente, não fugir do seu desafio, né? Quando você foge de algum problema, ele sempre te alcança, ele corre mais rápido do que você. E quando você enfrenta, talvez ele se assuste e vá embora. Muito bem. Teonice, a sua trajetória de vida inspirou muito esse livro, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa carreira, como é que foi realmente esse teu caminho até chegar onde a gente está aqui, né? Você fazendo, inclusive, tanto sucesso com as pessoas, com a lição de vida que você passa aqui. Bom, começando pelo final, eu encerrei a minha carreira na vida executiva como presidente da Bayer Polímeros, aqui no Brasil, e nesta função de presidente da Bayer Polímeros, eu tinha também a responsabilidade pela América Latina para a divisão de plásticos de engenharia da Bayer, né? Isso foi o começo, o final. O começo foi com 14 anos o meu primeiro emprego. Eu tenho uma carteira de trabalho que chama Carteira de Trabalho do Menor, que existia naquela época. Com 14 anos de idade, a gente podia ir ao Ministério do Trabalho e tirar essa carteira de trabalho. Naquela época era problemático se você roubasse, mas trabalhar já podia com 14 anos, né? E eu tenho essa carteira e fui ser office boy aqui em São Paulo. Na época não se chamava office boy, chamava-se arquivista, no bairro do Pari, perto do Belenzinho, numa empresa de autopeças, que na época chamava-se Bianco e Savino, essa empresa. Fui ser office boy. Meu pai dizia para mim, a mesada que eu te dou é essa, se você quer mais, nas férias você trabalha e ajunta dinheiro. Ótimo. Então eu trabalhava em julho, dezembro, janeiro e fevereiro para aumentar a minha renda de garoto de 14, 15 anos, para ter mais dinheiro para assistir os shows do Roberto Carlos. Que delícia. Tinha que ser assim. E você curtia, né? Curtia. Entrei na faculdade e fiz uma faculdade noturna, particular. Para poder trabalhar? Para poder trabalhar durante o dia. E era aquela vida, aquela luta, mas com entusiasmo, com vontade. Cumpri todo o meu curso de administração de empresas numa faculdade à noite. Fui escolhido pelos meus amigos gentilmente para ser o orador da minha turma. Imagina, por que será? Não sei, mas foi uma beleza, assim, foram emoções que eu fui tendo na minha vida. E cheguei na Bayer, a empresa onde eu fiquei mais de 28 anos. Que coisa, realmente. Cheguei lá com 21 anos de idade, como assistente de RH. Na área Você já de foi direto para o humanos. RH, né? Na verdade, foi uma mudança na sua vida aí. Eu trabalhava num banco na área de custos e orçamentos, que hoje o nome chique é controlling, não é? Mas na época chamava-se custos e orçamentos, e fui aprovado na Bayer para esta função, como um assistente nesta área. E fazendo a entrevista com o diretor de RH, que era um senhor alemão. Todos os diretores da Bayer eram alemães. E esse senhor, Dr. Heinz Müller, durante a entrevista comigo para me conhecer, porque eu ia entrar na empresa, todo mundo tinha que tomar bênção a esse senhor, ele me disse, você não quer trabalhar comigo? Com sotaque forte alemão. Eu falei, meu Deus, o alemão não entendeu nada. Não, eu não vou trabalhar com o senhor, eu vou trabalhar, eu entender e perguntar para você quer trabalhar comigo? Assim eu entrei no RH da Bayer, né? E me tornei aos 29 anos de idade, ou seja, depois de 8 anos trabalhando no RH, diretor de recursos humanos da Bayer sem título. Porque eu tinha 2 defeitos, eu era brasileiro, dentro da corporação era o primeiro brasileiro que seria diretor. Olha, né? Que bacana, e só tinha 29 anos de idade. Então eram 2 problemas para a Bayer, né? E eu fui e trabalhei como RH com 34 anos de idade, mudaram o meu cartão de visita, passou a ser diretor, mais nada, salário, tudo eu já tinha, mas eu não podia ser chamado, era de diretor por ser jovem. Enfim, ganhei esse título de diretor e com 36 anos o avião pousou em Frankfurt, comigo, minha esposa, 3 filhas e um cachorro, e eu entrei num programa de Job Rotation da Bayer. O que quer dizer isso? Job Rotation é um programa onde a empresa acredita que você tem talentos
para outras funções, então você tem que provar isso. Você é bom no futebol, vamos ver se ele sabe jogar basquete também ou tênis. Então vamos tentar ver se ele consegue entender também do negócio da empresa, da operação da empresa. Lá na Alemanha? Lá na Alemanha. Fui para lá, para ficar 2 anos, eu fiquei 8 invernos na Alemanha, fiquei 9 anos na Alemanha, né? E lá eu trabalhei com defensivos agrícolas, com produtos agroquímicos, fui um gerente de um produto herbicida, que não tinha mais nada a ver com recursos humanos. Depois eu fui trabalhar com óxido de ferro, que é um produto químico inorgânico, e me tornei na Alemanha o primeiro brasileiro que tinha um cargo de direção mundial dirigindo esse negócio de óxido de ferro. Voltei para o Brasil. Por que quis? Não. Falaram, não, a gente já percebeu que você consegue ir bem aqui também. Eu montei uma estratégia, porque minhas filhas chegaram lá com 11, 10 e 7 anos de idade, e nós já estávamos lá no 9º ano, né? Já cumprindo o 9º ano, tinha 8 anos e meio. Eu falei, essas meninas vão acabar não tendo mais uma nacionalidade, elas não vão saber mais se são brasileiras, se são alemãs, eu tenho que voltar para o meu país para elas ganharem de novo essas raízes brasileiras. Né? E isso eu pensei estrategicamente e fui tentando organizar e voltei para o Brasil como diretor financeiro do Grupo Bayer no Brasil. Sempre no Grupo Bayer, né? E depois como presidente da Bayer Polímeros, que foi onde eu encerrei minha carreira executiva na Bayer. Né? E as minhas filhas voltaram para o Brasil. E aqui estão? Não, fizeram aqui a faculdade, voltaram, entre aspas, a serem brasileiras, né, com passaporte brasileiro. E 2 moram hoje na Suíça, com 4 netos, e uma mora aqui ainda no Brasil, com 2 netos que eu tenho 6 netos, né? E essas meninas, elas têm esses vínculos de estar aqui, estar lá, e eu digo para elas que a nossa família não é plantada num parque bonito ou numa floresta bonita, nós somos plantados em vaso. Então nos leve com o vaso e a gente se adapta onde estiver, ao clima e à situação. Durante todos esses... Nós estamos terminando esse primeiro bloco, mas... A impressão que eu tenho quando você fala é que é como se fosse um roteiro já pré-determinado. Você foi criando as suas estratégias, agora eu vou para cá ou para lá, ou as coisas foram acontecendo sem você ter muito controle? Olha, eu acho que todo ser humano tem alguns momentos na vida que passa um ônibus e para no ponto dele e às vezes não está nem escrito para onde vai, né? Você pode ter a opção de falar, vou ficar no ponto, esperar um próximo, porque eu não sei se eu vou nesse ou não, ou vou entrar nesse e ver onde está. Então eu acho que as oportunidades existem. E se você acerta, não todas, mas a maioria delas, você chega aonde talvez é um lugar bacana e você consegue conquistar coisas na sua vida. Acho que a vida é por aí, não podemos perder a oportunidade. A pior primeira palavra que a gente dá é a palavra não. A melhor palavra é o sim. E o não você pode dar depois. Mas quem diz muito não, ele não sai do lugar. Não para tudo, né? Não para sair tudo. De casa, não porque tem medo, não porque meu pai não vai deixar. Não porque eu estou com preguiça, não. O planeta ele é muito pequeno, a gente tem a perna curta e acha que é muito longe de tudo, mas não é. É verdade. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo comercial e no próximo bloco nós vamos entrar no livro. Eu quero saber aqui o que tem do Teunis realmente aqui de história de vida, né? O que a sua vida toda está contribuindo como exemplo para tanta gente que está buscando o sonhar alto, pensar grande. Muito tá bom. Um instante só, eu já volto. Objetivo, conceito de escola no coração dos pais e dos alunos. Infantil, fundamental, integral. Médio, pré-vestibular. Primeiro lugar geral no Enem por 7 anos consecutivos. Internacionalização. Escola selecionada entre as principais do mundo. 6.417 medalhas em Olimpíadas Científicas Nacionais e Internacionais. Cientistas olímpicos já aos 6 anos. Objetivo representará o Brasil em torneios mundiais de física e robótica em 2018. 2 anos consecutivos melhor pré-vestibular de São Paulo, segundo Datafolha. Eu achei essa viagem incrível e inesquecível. A Unip tem o compromisso de formar cidadãos conscientes, criativos, empreendedores. A qualidade e o reconhecimento dos cursos presenciais e na educação à distância. Para você estudar no campus que preferir ou de onde estiver e na hora em que puder. Há 6 anos, a particular preferida do mercado profissional.
Estamos de volta à Opinião Livre de hoje, conversando com Teunis Marinho, autor do livro Sonhar Alto, Pensar Grande, lições de um brasileiro que enfrentou obstáculos e tornou-se presidente de uma multinacional. E, como você disse no início do nosso programa, terminou como presidente da multinacional, né? Foi o fim. Para tanta gente é o começo, para você foi o fim. Quando você fala que é o fim, é porque é o início de uma nova fase. A fase justamente de você compartilhar esse conhecimento através desse livro e de lições, né, que você aprendeu. Nosso programa atinge muito aos jovens, né? Principalmente jovens que estão começando. E eu sei que uma das suas missões é ser coaching de CEO. O que é isso? Quer dizer, o que você quer passar para essa geração, essa meninada, essa moçada boa aí que está chegando com uma bagagem já de redes sociais, de tecnologia? Como é que você pode passar para esse mercado de trabalho tão difícil? Quais são as principais atenções que a gente tem que ter? Ótima pergunta. Quando a gente chega no topo da organização, você é um CEO, você é um presidente de uma empresa, é a mesma coisa, fazendo uma analogia, do que você está no topo do Monte Everest. A vista lá de cima é maravilhosa, mas você sente falta de ar, você sente muito frio, muitos descem porque não aguentam, falam, não vou ficar aqui, não tem condições, e assim é a vida executiva também nessa analogia. Então, as pessoas que chegam a presidentes de empresa muito jovens, que são meus principais coaches, porque, né, você chegou, onde eu cheguei, né, elas chegam com histórias que têm cenários diferentes, mas são muito parecidas, né, e que é se sustentar lá em cima no topo do Everest, né. E daí eu procuro sempre dizer para a pessoa, olha, eu acho que o grande sonho que nós devemos ter na nossa vida é nós queremos ser o máximo que a gente consegue ser, não aquilo só que a gente sonharia ou gostaria. Cada um tem o seu topo do seu Everest. Eu, por exemplo, eu vim agora para cá, né, e o motorista, o taxista que me trouxe, ele contou uma história muito triste de infância em Pernambuco, inclusive com crimes na família e tudo. Ele chegou aqui em São Paulo com 17 anos, né, e hoje morou na rua, foi lavador de carro, trabalhou em bingo, enfim, hoje ele tem um táxi dele, trabalha e tem uma filha universitária formada em psicologia. E eu falei para ele, Manuel, você chegou no topo do Everest. Que coisa incrível, que linda a sua história. Por quê? Eu tenho um provérbio que está até registrado na internet que eu falo que o sucesso de uma pessoa se mede não apenas por aonde ela chegou, mas de onde ela partiu. Então, muitas pessoas que estão nos ouvindo agora vão falar assim, gente, eu estou no topo do meu Everest, considerando o meu passado e de onde eu parti. Sim, porque já conquistou realmente alguma coisa. Já conquistou muita coisa. O principal, por exemplo, hoje, aí não o CEO no caso, né? O jovem que está ingressando no mercado de trabalho. Como é que ele faz para ser presidente rápido, assim, 27, 28 anos? Quais são as primeiras dicas que você pode dar para alguém que está começando na carreira com esse mercado tão competitivo? Bom, eu tenho um momento do meu livro que tem 15 mandamentos que resume o livro. E pegando o gancho dessa pergunta, eu já me lembro aqui de pelo menos uns 2 ou 3 que eu acho que seria muito bacana. Um deles, eu digo o seguinte, nunca se esqueça que os seus olhos não ficam na nuca. Eles ficam aqui na frente. A vida é para frente, não para trás. Para trás é o seu passado, é uma coisa sólida que você tem, que você pode repetir, que aconteceu, que não tem surpresas. O futuro é a surpresa, é o olhar para frente. Então, olhe sempre para frente, sonhe alto, faça planos positivos para você, né? E daí tem um monte de dicas que é uma sobrevivência, você está dentro da selva. Por exemplo, uma coisa que eu acho importantíssima, perdoe pessoas que vão te ofendendo pela vida. Você é ofendido. Né? Muitas vezes humilhado. Humilhado, discriminado. Eu era um brasileiro, no meio dos alemães, eu tive que aprender a língua alemã com uma perfeição para eu falar igual um alemão, até com sotaque da região que ele morava. Né? Igual um carioca, um mineiro, um paulista, eu sei falar. Para não ser discriminado, para não ser discriminado e entender 100% do que aquela pessoa queria transmitir, aquele cliente, aquele colega de trabalho, um superior meu. Eu estudava alemão, né? Para vocês terem uma ideia, eu fiz assinatura de um jornal na Alemanha por 365 dias por um ano e todos os dias eu escolhia um artigo e pegava 10 palavras e decorava e me cobrava no dia seguinte se eu tinha guardado. Eu pensava, se eu estudar 10 palavras por dia, depois de
de um ano eu vou ter aumentado o meu vocabulário em 3.650 palavras. Mesmo que eu só retenha 40%, 50% disso, eu vou fazer uma alavancada no meu conhecimento, além da gramática, da professora. Então, se dedicar. O bom jogador de futebol, aquele que ganha a Copa do Mundo, é o que vai ao treino, mas que quando acaba o treino, os colegas vão tomar banho, tomar uma cervejinha, namorar, ele fica no estádio ainda treinando, chutar no gol. Você sabe que eu sou muito amiga da Hortência, jogadora, né, de basquete. Ela falava exatamente isso. Acabava o treino, todo mundo ia embora. Acabava o jogo, às vezes, o treino. Ela se propunha todos os dias a fazer, né? Não era só jogar, fazer 1000 cestas. Enquanto ela não conseguisse 1000 cestas, para ela não estava bom. Então, tem um algo mais. Tem um algo mais sempre, além daquilo que você faz. É isso que você quer dizer, né? Isso que eu quero dizer. E eu comentei rapidamente, perdoe quem já te ofendeu, quem já te magoou na vida. Sabe por quê? Porque quando você perdoa, você limpa o seu coração e abre um espaço dentro dele para colocar coisas boas. Isso é um lixo que fica dentro do coração, odiar uma pessoa, não gostar ou ter mágoas de pessoas. Né? O Shakespeare tem uma frase que eu adoro, ele fala que odiar uma pessoa é você, eu mesmo, tomar um copo de veneno esperando que aquela pessoa morra. Então, deixa isso para trás. Tirar esse ranço, né? Cada pessoa que falar, me desculpe, olha, ontem eu pisei na bola, perdoe a pessoa. Agora, Theonis, só voltando nessa coisa do mercado de hoje, né, analisando um pouquinho, a demanda hoje é muito grande, a mudança por conta da tecnologia, as exigências também, né? Tem WhatsApp, tem e-mail, tem isso, tem aquilo. Como é que você faz para, além de todo o trabalho que você tem, ainda conseguir fazer as 1000 cestas, fazer algo mais, estudar? Como é que a pessoa ela administra o tempo dela para conseguir o objetivo? Então, eu acho que o primeiro momento, né, quando você tem mais do que uma coisa para fazer no dia, a partir de 2, mas geralmente a gente tem 10, tem 8, tem 5, né? Você tem o seu estudo, tem o seu trabalho, tem os seus amigos, tem o que você gosta de fazer, você tem que dormir, você tem as suas necessidades pessoais, enfim, são muitas coisas. Né? O mundo hoje realmente ele nos transborda, não é? Com informação e com momentos. É você escolher pelo menos uma que seja a principal e depois uma que é obrigação e uma que te dá prazer. Todos os dias? Todos os dias. Hoje, o que é obrigação? Tem gente que fala assim, eu vou deixar a obrigação para o final do dia. Se você puder escolher o horário, comece resolvendo as suas obrigações. Né? E depois você vai, inclusive, curtir o resto do dia com um outro estado de espírito. Coloca meta. Coloca meta. O que é importante hoje eu fazer no meu dia? É isso? Não é? Isso aí eu vou tirar da frente. O resto é diversão. Não é? 12 horas que se passaram, ficaram ali para trás, foi assim, um minutinho, pum, acabou o dia. Mas as 12 que tem pela frente, dá para se fazer muita coisa. Não delegue seu destino a terceiros. É aquela mania de a gente colocar a culpa no outro se a vida da gente não dá certo? É isso? Tem gente que fala assim, eu não me dei mal porque meu pai me batia. Eu não me dei mal porque eu fiquei órfão, porque eu era pobre. Gente, esqueça isso. Sempre uma desculpa. Você está se desculpando para as suas derrotas ou para o seu fracasso. Não faça isso. Não é? Fala assim, pensa para frente. Não fica pensando nessas coisas do passado. Perdoe o seu pai se ele foi talvez uma pessoa bruta contigo, ou se ele foi uma pessoa que tinha problemas de saúde, ou de alcoolismo, ou de qualquer coisa que atrapalhava a educação. Perdoe seu pai. Ele não foi assim porque quis, aquilo foi uma vida que ele teve, que ele não teve outra oportunidade. Né? Deixa aquilo, honre seu pai, ele tem o seu sangue, vai para frente e um dia, se você se der bem, ajude seu pai. Theonis, tudo que você coloca no livro é uma autobiográfico, quer dizer, você passou por tudo isso? Olha, ou você chegou a essas conclusões? Não, eu tenho muita coisa que eu passei. Eu tive um pai maravilhoso, um pai que foi dedicado à família, até demais. Né? Um homem que deixou para nós um exemplo de dignidade, de honestidade, que é uma coisa que falta muito. Isso já é muito bacana, né? Como exemplo já para né? você. Você tem momentos, quando você vai crescendo no poder, que ele tenta te corromper, né? Porque é bacana você chegar na empresa de carro blindado com motorista, o elevador ficar reservado para você porque você é o presidente. Não cometa esse erro. Abra suas portas, cumprimente todo mundo, converse com as pessoas. O ser humano mais rico, mais importante, mais famoso, mais poderoso que tem no mundo, quando ele morre e dá 24 horas, ele fede igual aquele carroceiro que está ali na rua pedindo esmola. Não tem diferença, a morte nos iguala. Quanto mais nós crescemos, mais nós temos que ligar o botãozinho da humildade. E prestar atenção. E prestar atenção, porque ela te pega.
Pega, não pega? A vaidade. A vaidade. Quando você chega num cargo mais alto, vai galgando assim, você vai meio que... Não que a gente passe por cima das pessoas, mas você vai embora, né? Muitas vezes passa que nem um trator em cima das pessoas e não percebe. Não percebe, faz um estrago e algum dia você não vai ter mais aquele poder, né? Algum dia alguém vai até perder o emprego, mas vai olhar nos seus olhos e vai te dizer uma verdade. O cara que é o poderoso, que é o famoso, que é o bambambam, quando ele chega no elevador, todo mundo para de falar. Ele é que tem que falar, bom dia, tudo bem, pessoal, não sei o quê. Ele não pode achar que as pessoas é que vão badalar ou procurá-lo, né? Lidar com o poder é uma coisa muito importante. E daí vem, né, se você teve uma mãe, um pai humilde, lembre deles. Se você tem uma religião, seja qual for que você professe, procure as coisas boas daquela região, da religião. Seja de carne e osso e imagine que não existe um ser humano que é eterno. Todos nós teremos o nosso dia. Ô, Teunis, você sempre teve esse positivismo desde pequeno? Muito. Sempre foi assim? Muito. Ou você aprendeu a ser assim? Olha, eu fui envolvido numa situação muito jovem, porque nós somos 4 irmãos. E o meu irmão mais velho, 1 ano e 1 mês mais velho do que eu, e o meu irmão mais caçula, eles foram diagnosticados com 5 anos de idade com diabetes, mas nasceram diabéticos. Então era aquela criança que morre ou não morre, está doente, o que que tem, meu Deus, não se descobriu o que era, e eram diabéticos. E eu acabei sendo o auxiliar de enfermagem da minha mãe para cuidar dos meus irmãos. Você falou isso Eu no fazia início. exame de urina dos meus irmãos para calcular a insulina. Isso para mudou dar... na tua vida, isso? Já fez uma grande diferença, Nossa, né? eu me achava, né, ajudando a minha mãe. E ela era altamente motivadora, me chamava de meu amiguinho. Não Esse chamava positivismo de meu filho. vem de lá. Positivismo vem de lá. Quando você fala, por exemplo, que a gente tem que ter bom humor, a gente tem que ter bom humor em tudo? Bom humor. É uma das coisas que você fala pra gente ter sempre aqui. Por que bom humor é importante? Eu adoro bom humor, inclusive os melhores bom humor, aquele que você adora, né? É aquele que é sobre você mesmo e nas dificuldades. É aí que a gente vê, diferencia as pessoas, né? Então, quando você passa por um problema difícil, você toma uma chuva, arrumado, bonitinho, fica todo molhado, despenteado, começa a rir disso. E mesmo em situações piores, né? A gente não se desesperar em situações, porque uma chuva tudo bem, agora às vezes tem situação financeira, tem perdas terríveis assim na vida da gente, a gente tem que segurar a onda, né? Segurar a onda. Quando você vai crescendo na organização, eu passei 8 invernos, 9 anos, quase 9 anos na Alemanha, trabalhando na Bayer. Né? E você como estrangeiro, e latino, e brasileiro, você é discriminado. Assim como discriminam um gay, assim como discriminam uma pessoa negra, né? São barbaridades que existem na humanidade, mas quando você sente isso na pele, você vê como isso dói. Né? E então você tem que ter uma maneira também de humor, de sair disso. Você não pode falar, ai meu Deus, eu quero me tornar um assassino e matar todo mundo que é contra mim. Não, eu quero entrar em depressão porque me xingaram hoje. Leve aquilo no final na brincadeira. Os olhos estão aqui na frente, é para lá que você vai, não é para trás. O que de mais importante você acha entre todas essas... A gente falou algumas aqui, esses mandamentos. Você mistura aqui a sua vida pessoal com o seu sucesso. Então, tá ligado a vida pessoal com o sucesso ou o fracasso da gente, é isso? Isso mesmo. Isso não dá para separar minha vida pessoal da minha vida, da minha carreira. Não dá. Você pega uma pessoa famosésima aí do Brasil, escolham quem vocês quiserem e vocês assistem ele dando um show, cantando ou falando. Vocês falam, nossa, como ele é bacana, como ele é lindo, maravilhoso, coisa assim. Mas ele tem uma hora, viu, que ele tem que ir ao toalete, que ele tem que fazer barba, que ele fica gripado, que ele tem que dormir, que ele acorda com o cabelo todo assim, com a cara inchada, né? Que ele não vai aparecer. Todos humanos, nós somos todos humanos, né? E nós temos que ter essa consciência e respeitar as pessoas por isso. Muito bem, olha, muito obrigada. Ficaria aqui horas falando com você, Teunis. Parabéns pelo livro, esse aqui é meu, muito obrigada. E que fica aqui realmente o seu exemplo para tanta gente que está assistindo a gente. Tá bom? Muito obrigado, estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de falar, acho que para muita gente jovem também, não é? Estude sempre, tenha esse bom humor. O meu livro dá um monte de dicas utilizando a minha biografia. Não é uma biografia, mas eu utilizo a minha vida para mostrar que é possível você chegar no topo do Everest vivo e continuar lá vivo. Muito bem, muito obrigada, viu? Obrigado. Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau.
Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.